E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, esse é o canal Pai Mesmo, e continuando com a série de entrevistas, hoje a gente vai falar com o Di Lorenzo. Ele é professor de Direito, dá aula na FATEC aqui em São Paulo, na FATEC Zona Leste, e na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ele é formado em Direito, tem especializações em Direito Processual, Filosofia e Educação, especialização em Relações Internacionais, mestrado e doutorado também em Relações Internacionais. Ele está aqui com a gente, ele cedeu esse espaço aqui para falar um pouco a respeito de direito da família. A gente está com o canal aí já há algum tempo, e um dos principais temas que foi procurados aqui no canal, e eu dei uma olhada esses dias, foi justamente a respeito dos assuntos de direito da família. Licença paternidade, separação, alienação parental, esse tipo de coisa. Então, eu convidei, ele aceitou, muito obrigado, Carlos. Então vamos lá, uma das maiores dúvidas assim que eu vejo que o pessoal mais confunde um pouco a cabeça é a questão da guarda compartilhada, né? Como que funciona essa questão da guarda compartilhada? Qual que é a diferença dela para a guarda exclusiva? É esse o nome? Guarda exclusiva? Isso. Sempre foi a clássica, que é exclusiva, que você comentou, sempre foi da seguinte maneira. Um dos pais, ou o homem ou a mulher, ou o genitor ou a genitora, ficava com a guarda e o outro fazia visita de final de semana. Às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias. E eu já vi casos em que a pessoa fazia visita uma vez por mês apenas. E isso estava no papel, estava no termo de guarda, no termo de separação. Geralmente ficava com a mulher. Então a mulher ficava com toda a responsabilidade de criação, educação, com a maior parte financeira, quer dizer, arcando com os custos da criança, e o pai contribuía ou com valor fixo de pensão alimentícia, ou com uma porcentagem, vai depender do número de filhos, vai depender se tem filhos com outros ou não, vai depender da capacidade econômica do genitor, ou seja, do pai. Então vai depender de uma série de fatores. Mas normalmente... Esse negócio da pensão não é então fixo. O cara, não. Eu tenho que contribuir com X, sempre. Não é. Na sociedade lá fora a pessoa fala tem que contribuir com 30%. Isso não é correto em tudo. Pode ser 30%. Tem jurisprudência que manda pagar até 1/3 do salário líquido do genitor ou do alimentante, pode ser a mulher também. Então, hoje nós temos muitos pais que ficam com os filhos, que curtem os filhos, que educam seus filhos, e as mães, enfim, vão ter aí uma outra solução, vão tocar sua vida para frente. Essa guarda compartilhada, na verdade, é um equacionamento melhor do tempo, para que a criança tenha um contato maior com o genitor e com a genitora. Ou seja, então vai ter uma divisão melhor do tempo e de responsabilidades. Na prática é o seguinte, eu atuo nessa área, eu sou advogado militante e já tive vários casos com essa situação de guarda compartilhada. Quando não tem acordo, quando um deles não deseja, eu não quero ter contato com o filho, com a filha, com os filhos, eu não quero o mínimo de contato porque a pessoa partiu para outra vida, também não tem guarda compartilhada. Então a guarda compartilhada deseja quando existe o interesse das partes. Ter esse contato maior com o seu filho, de participar efetivamente da criação do filho. Enfim. Mas assim, se o pai, por exemplo, porque a gente sempre vê muito nesse assunto, né, uma preferência bem grande para a mãe. Isso tem mudado? Tem mudado. Se o pai quiser e a mãe não quiser, tem alguma coisa, não quiser que o pai tenha esse contato... O juiz pode fixar. Ele Ele pode fixar. Olha, o pai deseja ter um contato maior com a criança e ter mais responsabilidades, inclusive durante a semana, que não só o final de semana. O juiz pode fixar. E aí a mãe é obrigada. A mãe fica, por exemplo, com a maior parte do tempo com a criança, mas num sistema de equacionamento desse tempo aí. Ou seja, o pai, além do final de semana, ele pode ter responsabilidades durante a semana. E não é, assim, guarda compartilhada não é aquela coisa de dormir um dia na casa de um, outro dia na casa do outro, um dia na casa do outro, um dia na casa do outro. Ou tem a ver? Eu acho difícil para a criança. A não ser que os pais morem muito perto, a escola seja comum ali perto dos dois, aí é possível. Mas mesmo assim a criança, aliás, não só a criança, qualquer pessoa precisa do seu espaço. Sim. Você precisa ter ali um apego com... Você fica mais feliz, você precisa
ter o seu espaço. Quando você não tem esse espaço, você fica perdido entre as famílias, a criança vai ter a tendência de ter mais problemas de comportamento, às vezes rebeldia. Eu acho interessante ter uma das casas como casa principal, como lar da criança, e a outra casa também como lar, mas não a principal. Não a principal. Mas a criança tem que estar livre para ir para a casa do pai e para a casa da mãe. O ideal é que morem perto, mas essa não é a realidade do Brasil. E existe algum caso em que ou isso acontece de, havendo guarda compartilhada, não haver pensão, ou isso também é lenda? Não, tem sempre pensão. Tem sempre Aquele pensão. que tiver com a responsabilidade principal, dever dos pais pagar a pensão, direito da criança de receber essa pensão, que é um valor em dinheiro, para a manutenção da criança, para o custeio das despesas. O direito alimentar é proveniente de duas situações: ius sanguinis, que é o direito de sangue, ou do casamento. Ou seja, quem contraiu o casamento vai ficar sempre, ou na união estável ainda, diga-se de passagem. A união estável, uma vez que você vivenciou essa situação de união estável, o rompimento pode gerar obrigação alimentar. Pode gerar obrigação. Mas também mudou a jurisprudência. Antigamente tinha muito isso. Teve a separação, o ex-marido vai pagar para a mulher. Hoje isso não acontece mais. Só em caso de necessidade imperiosa. Então, no caso de doença de um deles, tal, o outro que pode contribuir, possivelmente acaba sendo condenado a pagar pensão alimentícia para o outro. Mas falando da criança, a criança tem direito à pensão. E essa pensão, interessante, a sociedade tem o pensamento equivocado: o pai tem que pagar para a criança e a mãe não tem nenhuma obrigação. Tem obrigação também. O custeio é dos dois. A criança é dos dois. Perfeito. Então, qual é a despesa da criança? É X. Ficou comprovado mais isso? Qual é o custo? Então, no processo é possível que fique ali apurado uma média. Uma média mais ou menos é tanto de custo para a criança. Então vai ser partilhado. Mas isso vai depender da capacidade econômica do genitor e da genitora. Então, por exemplo, a mãe é uma executiva, está acostumada com um padrão de vida elevado e ela gasta muito com a criança. Está na melhor escola, né? A criança faz todos os passeios, né? Livros, e final de semana, e parque, Hopi Hari, é tudo de bom, tudo de bom. Mas o pai é um homem muito humilde, trabalhador braçal, então não vai ter como ele custear a metade dessa despesa. Então o que ele vai pagar? Ele vai pagar conforme a capacidade econômica dele. Então o juiz vai lá fixar 25%, 30%, até um terço do rendimento líquido. Então são 3 parâmetros: a necessidade da criança, a capacidade econômica da genitora e a capacidade econômica do genitor. Tudo isso tem que ser analisado aí para a fixação de pensão alimentícia. E o assunto da alienação parental? Acontece, né? Acontece bastante. E como que é isso? Como é que funciona? O que é alienação parental? Explica para o pessoal que não sabe direito o que é. Alienação parental é o seguinte: está previsto em lei um fato que ocorre e que acaba repercutindo em 2 órbitas jurídicas, civil e criminal. Na prática, o que é? Um deles, dos genitores, ou o pai ou a mãe, começa a falar mal do outro para a criança. Então acaba atrapalhando o relacionamento da criança com a mãe ou com o pai. Acontece muito mais com a mãe. A mãe fala mal do ex. E aí, de forma que o filho acaba ficando revoltado. Influencia no filho, que acaba tendo aquela imagem negativa. E a criança, em tenra idade, ela absorve muito da mãe. Dizem que, psicólogos, especialistas, que até 7 anos a criança é a mãe. Dos 7 aos 14 é o pai. Dos 15 para frente é a vida. Absorve muito da vida. Que aí a criança ela sai do ninho dos pais, é a vida. Vai conhecer a escola, o bairro, a cidade, a política, vai... o que é a vida, vai questionar a vida. Então tem muito isso. Então a criança, quando está intensamente sendo bombardeada de forma negativa pelo genitor ou pela genitora, isso vai causar possivelmente um trauma. E é considerado crime hoje. É crime. Na órbita civil, se ficar comprovado, a parte que estiver fazendo isso pode até perder a guarda. Ou ser punido de alguma forma, com multa. Isso pode fixar multa. Mas a prova é difícil. Isso, é isso que eu ia perguntar. Qual é que prova? A prova é difícil.
Pode ser perícia técnica com um psicólogo, assistente social, testemunhas, é todo tipo de prova, tá? Mas é documento, vamos supor que tenha documento, o menino tem 14 anos, que a mãe faz uma campanha pelo Facebook, por uma rede social, deliberada, quer dizer, e o menino pode ser ouvido em juízo. A criança, o jovem, pode ser ouvido em juízo. E a alienação parental pode ser tanto do pai para a mãe quanto da mãe para o pai. Só que Sim. deve ser mais raro do pai para a mãe, né? Não sei. Tem também, não é incomum, acontece, mas num número muito menor de casos. Mas não é incomum. Não. Interessante. Do pai falando mal da mãe. Eu já tive no meu escritório muitos casos do pai que chega lá e fala. De infância, só contar um caso bem. Pausa pro caos. E esse meu amigo de infância, ele chegou e falou: de Lorenzo, ó, quero fazer a separação e tal, não quero pagar um centavo para aquela. Falou um monte de palavrão. Falei, fulano. Acontece que, assim, a pensão, ok, ela trabalha, ela é executiva, tal, ela não vai ganhar mesmo, mas você vai ter que pagar pensão para a criança. Mas vai ter que depositar na conta dela. Ele falou, falei, vai. Você tem uma criança de 2 anos e uma criança recém-nascida. Não dá pra você dar o dinheiro na mão do menino de 2 anos. Ele ficou bravo comigo. Nossa, foi embora. Ficou um mês. E eu era o advogado dele. Ele ficou um mês sem falar comigo. Ficou de mal. Tal. Aí ele me liga um belo dia e falou, eu pensando bem, acho que você tem razão, tal. Vê um valor mínimo aí pra pagar aí, mas não quero pagar não, hein. Não quero pagar essa pensão, mas vê um valor mínimo aí, vai ter que pagar mesmo. Eu falei, o juiz vai mandar. Tá? Por mais que eu te defenda, é sua obrigação. Não é pra ela, é pra criança. O que se entende é que é pra criança. Exatamente. E ela cria os filhos, ela tem despesa, ela voltou a morar com os pais, quer dizer, ela tá na casa dos pais e com a responsabilidade. Ela parou a vida para cuidar de criança. Tem um assinante aqui do canal, ele me mandou uma mensagem pelo Facebook esses dias. Aliás, quem quiser mandar perguntas, vai ter aqui o espaço de comentários no vídeo. Pode mandar, caso estiver respondendo. Já teve vários vídeos aqui do canal que foram sugestões de vocês, então sintam-se à vontade para sugerir o que vocês quiserem aqui no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde vocês quiserem. Mas ele contou uma história que tá em separação e que tá com algumas dificuldades com a atual esposa dele, porque eles têm uma menininha. E a esposa já começou a contar na escolinha que a menina tá traumatizada porque o pai saiu de casa, que começou a dificultar ele a ver ela, e eles ainda estão acertando a separação, assim. Tem alguma coisa que a pessoa que está se separando tem que tomar mais cuidado? Esse processo de separação quando envolve criança, como que funciona? Ele é mais difícil, não é? O que você diz assim pra gente nesse assunto? É sempre mais difícil porque... Aliás, deixa eu fazer um esclarecimento. A separação do casal, mas hoje não tem mais separação judicial. Antes, como é que era? Você fazia separação judicial, primeiro você acertava tudo que tinha que acertar, ficava ali um tempo separado, tá? 1 ano, na última lei, na última modificação. Aí depois você fazia o divórcio. Quer dizer, o casal tinha que ter a certeza que não desejava mais o retorno, e esse 1 ano era dado para isso. Então você fazia a separação, já resolvia a pensão alimentícia, guarda, patrimônio, divisão de patrimônio, essa coisa toda. E dali a 1 ano, se você não se arrependesse, aí você fazia divórcio. O divórcio é a rescisão definitiva. Então acabou o casamento. Então hoje não tem mais separação judicial. Então quer separar? Aliás, eu faço muito isso. Quando eu percebo que o casal tá meio assim, não tem certeza, eu tô brigando e tal, tá ali no calor da briga e tal, eu falo, espera, dá um tempo, me procura daqui a uns meses. Tenha certeza que você deseja o divórcio, o rompimento da sociedade conjugal, porque vai ser definitiva. Não vai ter volta, só casando de novo. E eu já tive caso de gente que fez divórcio, passou 1 ano, 2 anos, começaram a se encontrar, aquela coisa toda, porque às vezes tem filho também. Você não corta o laço nunca, né? Não corta, fica. E o ideal é que fique, mas de amizade. Uma amizade que possa aí contribuir especialmente para a educação dos filhos. Porque eles têm... Fica esse relacionamento, especialmente por causa da criança. Caso tenha criança. Caso exista criança. Agora, a criança é assim. Tem criança, é problema para o resto da vida. Então o casal vai ter que ter essa consciência de que sempre, mesmo com o jovem já grande, tem 20 anos, tal, o jovem tem um problema. Quem é que vai ter que acudir? Os pais. Então, nesse momento, eles vão ter que esquecer as mágoas do passado, né?
as tristezas, tal, os traumas, e vão falar, olha, vamos acudir a criança. E nesse caso, tem alguma coisa que esse assinante aqui do canal pode fazer Pode. para se proteger? Número 1, contratar um bom advogado, o melhor. Aí tem que ver, ele está tendo dificuldade de visita, tem que entrar com uma ação que chama ação de regulamentação de visita e pede liminar. Ele pode também ofertar alimentos, já para adiantar, ou já entra com o divórcio. O divórcio pode ser consensual, tá? Então pega o advogado dele, pega o advogado dela, porque às vezes as partes estão envolvidas emocionalmente, e de forma negativa, de forma que não há o bom senso. Então Isso eles é um vão pouco da discutir e daqui a importância pouco começam a brigar pelo pinguim da geladeira. Aliás, posso contar uma coisa engraçadíssima? Um caso meu. Caso número 2. Caso número 2. Um dos primeiros casos hiper litigioso de briga, de conflito. Eu era advogado dela. Aí na audiência final, teve audiência de conciliação, teve uma audiência de instrução, foi redesignada, era a audiência final. Aí o juiz estava bravo, tal, né? Porque as partes não tinham um acordo. Tudo que era a minha proposta, ele já falava não, torcia o nariz, ficava bravo, ficou bravo inclusive comigo. E tudo que era proposta da parte de lá, da parte dele, através do advogado, ela também não aceitava. Aí o juiz falou, peraí, dá a lista aqui, vamos ver o que tem de patrimônio. Então, Quer dizer, o juiz teve que entrar na história entrar e a gente concordando, é claro, e eles ficaram assim meio de lado. Assim, é tranquilo, é razoável. Os advogados, eles não têm briga, não tem essa parte emocional. Então, o advogado é o profissional habilitado para resolver essas questões, porque ele não está com essa dor de cabeça. E ele vai fazer o que é melhor para um, e o outro advogado vai fazer o que é melhor sem essa parte emocional, essa parte pesada, essa parte que fica nas costas, esse nervosismo que a pessoa tem, a pessoa fica agoniada, é uma angústia e a pessoa... E às vezes ela traz alguma coisa que passou há 2 anos atrás, né? Tudo certeza, isso acontece, né? É um filme de uma vida passando num piscar de olhos ali na audiência de 15 minutos, 20 minutos e tal. E o advogado está com a cabeça tranquila e com razoabilidade para resolver. E ele entende de direito. Dividimos tudo tal. Então o juiz falou, ó, vou terminar. Tem mais alguma coisa para reclamar? Tal, vou bater o martelo, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe... Ela levanta a mão. Ela falou, tem um detalhe. Ele tem uma blusa de couro. Essa blusa de couro é minha, não sei quem da minha família me deu, da tataravó, tal, sei lá de onde que veio essa blusa de couro, e eu faço questão. E aí, ele falou, não senhora, essa blusa, quem deu foi a minha família, é minha essa blusa de couro aí. E começou a briga tudo de novo. Fulana, desiste, não vale nada, pra que você vai voltar essa briga tudo de novo, tal. E aí eu fui, falei, estava com uma colega minha também, uma outra advogada, até nós demos conselho para desistir, deixa com ele. O divórcio é uma pedra no caminho das pessoas. As pessoas querem paz. E o papel da justiça, o papel do advogado, o papel da justiça é a pacificação. E o papel do advogado implica em contribuir para a pacificação, para a reparação do dano. Você falou de divórcio. No caso de união estável, como é que funciona? É a mesma coisa. Mesma coisa. A união estável é o seguinte, a união estável antigamente não tinha regulamentação. Nós temos umas coisas estranhíssimas em décadas anteriores, por exemplo, jurisprudência que falava em indenização por serviços prestados, mas não tinha pensão alimentícia e não tinha a divisão do patrimônio em comum. Então como é que ocorria geralmente? O cara era empresário, o comerciante, indústria, tal, tudo que ele comprava era o nome dele. E ela ficava em casa, cuidava da casa, cuidava de filhos, às vezes dele, às vezes o casal não tinha filhos em comum, cuidava dos filhos dele, aí ela ficava um pouco mais velha, ele mandava ela embora lamentavelmente, e ele arrumava outro. E aí ela ficava assim, sem lenço e sem documento, completamente desassistida, desamparada, sem patrimônio, sem casa, sem pensão alimentícia, sem nada. Tinha lei na época sobre isso? Não. Nos anos 80, surgiu uma jurisprudência que determinava a divisão do affectio societatis. O que é isso? O patrimônio e a vida em comum. Então a prova é dela. Então ela provou que contribuiu e tal, para a aquisição daquele patrimônio e tal, vai ter que dividir. Mas o que é dele antes continua sendo dele. É como se fosse o casamento com separação parcial. Separação parcial, exatamente. Agora hoje não, hoje tem a primeiro veio em 94, 8971, depois a 9278,
Tá? 2 leis, 94 e 95. A Constituição já fala de união estável, reconhece a união estável como entidade familiar. E hoje, provada a estabilidade, tem direito à pensão alimentícia, mesmo que o casamento. Tem direito à divisão do patrimônio, à vida em comum. Carlos, muito obrigado, tá? Eu quem agradeço aqui a sua gentileza, espero ter contribuído aqui com o pessoal do YouTube. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Lembra, toda semana aqui no canal Pai Mesmo tem vídeo, você pode mandar os seus temas, as suas sugestões e as suas perguntas. O Carlos vai estar também disponível para responder o que foi comentado aqui no canal. Inteiramente. Tudo esse monte de sopa de letria, esse monte de número de leis, esse monte de coisa eu vou pôr aqui nos comentários pra vocês. Tudo que o Carlos falou aqui eu vou pôr aqui nos comentários pra você depois consultar se você quiser. É isso, volta semana que vem que toda semana tem vídeo e eu vou gostar muito de conversar com vocês. Um abração até mais. E até breve se Deus quiser.